Enfim, aí como a gente morava perto, aqui está tendo uma especulação imobiliária, estão vendendo todas as casas, eu tive que sair da casa. Opa, Eu tinha um estúdiozinho que era o meu cantinho lá, Tudo né? bem? E meus filhos foram bons. Chegamos no meio. E bom, ó, sem... Começou agora. Aí, Tá bom. enfim, aí eu fiquei sem lugar para dar aula. Aí eu estava dando aula no IPT do Giba, que é uma escola lá na Vila Conceição. E aí ele falou, não, dá aula aqui, poxa. Então eu estou dando aula aqui, ela, muito obrigado, viu? Ela falou, faz um buchicho sábado. Eu falei, vou fazer. Aí a gente tem um trio, né, de jazz, música instrumental. E o Michel, que é o pianista, ele teve um problema com a família, ele teve que viajar e não veio. E o Silvinho Mazuca, infelizmente, foi internado ontem. Nossa. De pneumonia grave, precisava até. Ele não se cuida, ele não quer saber disso, cuidar. Você tá bem, cara? Então aquela energia toda. Ó, a gente junto aqui manda uma energia para ele, porque ele ficou mal mesmo, pneumonia crônica, tá na UTI e tudo. Grande cara. Com um aparelho, coitado. Então eu falei, você quer saber? Eu vou fazer um pocket show eu. E aí quando eu vim pra cá, chama stand-up, né? Então eu espero que vocês curtam. E o que eu procurei fazer, eu fiz ontem, fui dormir até tarde, porque eu comecei a lembrar de histórias interessantes, né? Tem aquelas histórias tabasco, que eu não posso contar aqui das 22 horas. Mas eu arrumei um monte aqui, que se não se divertir, eu faço um contraponto com solos de bateria. Porque eu encaro, por exemplo, um solo de bateria, ou a música instrumental, como, por exemplo, se o sujeito é um pintor, você vê o que ele quer mostrar. Por exemplo, uma criança brincando, irradiando, uma coisa, você vê. E a música a gente transmite a emoção de uma maneira muito abstrata, né? Então, os solos de bateria que eu procurei criar, eu punha nomes. Então, se eu contar a história do solo, né? Vocês vão ouvir com outros olhos. E é interessante esse ponto de vista. Isso quem fazia muito era o baterista que eu aprendi com ele, da época do jazz, de 1940, que chamava Max Roach. Esse Max Roach, ele viveu numa época onde os bateristas eram super técnicos, sabe? Velocidade e tal. E ele não tinha essa técnica apuradíssima. Mas ele contava a história dos solos. Então tem uma apresentação dele que eu lembrei ontem, que é um pocket show também, é um stand-up. Ele, no Japão, ele entra num lugar assim e fala, boa noite, eu vou tocar os solos do meu novo trabalho. A primeira música chama-se Borboletas na África. A África, não sei, começa um clima, você está na África vendo borboleta. A outra era Tempestade em Alto Mar. Então ele começa aquele som. Então você induz o ouvinte, né, a ter uma certa referência, porque eu sei que tá ali tocar, né? Tudo bem também, mas fica meio jogado. Então, na minha vida, eu procurei sempre dar nome aos solos e ter uma linha, né? E depois eu explico os solos que eu fiz aí. E um prazer ver o Ricardo aqui, que ele é muito mais velho que eu, mas tá aí. Eu sou mais velho que o Papa. Não, mas o ponto é que nós tocamos na Santa Ceia, lembra? E eu comecei a tocar de menininho e era muito difícil ter bateria, né? Em 1966. A bateria chegou em casa no dia 29 de junho de 66, eu tinha 12 anos. E comecei a tocar com as pessoas da Jovem Guarda, eu era um gordinho baterista. Ô gordinho, ô gordinho. Então a Vanderleia, toquei com a Vanderleia, Erasmo Carlos, o Eduardo Araújo e Silvinha, né? Sim. E o meu pai sempre dava uma força de levar, né? Porque meu pai foi uma figura importante na minha vida nesse começo. E a bateria chegou, eu tocava violão em casa com a minha mãe, assim, 3 irmãos, somos em 5, mas na época os 3 tocavam violão, a gente tocava Roberto Carlos, Johnny Rivers, cantava, era bacana, né? Mas aos 11 anos eu comecei a bateria, fui louco. E meu pai falou, de jeito nenhum, a bateria aqui no apartamento, e eu comecei a juntar dinheiro, pedia pro padrinho me dar presente, dar dinheiro. Aí tinha uma tia que era bem legal, a irmã da minha mãe, ela falou, olha, trabalha pra mim, vai lavar o carro, limpa o jardim, vai comprar isso, e me dava um dinheiro lá. E eu lembro que a bateria custava 1 milhão. Era uma golpe, não é essa bateria golpe, é golpe, mas golpe, não é golpe. Um milhão de dinheiros. Bateria golpe é golpe.
Enfim, aí chegou a bateria dia 29 de junho e foi só alegria. Continuei estudando violão, piano, a gente sempre fuça em tudo, né? Até uma flauta transversal tem em casa lá, para ver se eu parava de fumar, parei, continuei, e a flauta dá para tirar uma ali, mas a bateria foi sempre o que me levou a esse lado aí. Então, na minha vida, eu escolhi umas histórias interessantes. Eu escolhi aqui, ó, 15 histórias. E eu não estou querendo dizer que tenho muitas, mas ontem eu fiquei até umas 2 horas da manhã e lembrei de um monte. Então, se vocês vierem sábado que vem, eu conto mais também. Mas, enfim, olha, a primeira história que eu vou falar aqui foi dessa época aí de bailinhos, que tinha um clube que chamava Clube IMB, em Alto de Pinheiros. E o Cisão Machado, que hoje é um excelente baixista, tocou com Elis Regina, então ele tocava guitarra. E o pai dele era um diretor lá, então todo domingo a gente tocava. Isso que acho que é uma bela fonte de conhecimento, porque você tocava tudo, né? E era rock a maioria das coisas que a gente tocava. E eu lembro que o tio dele fez uma vez uma festa numa pizzaria e convidou a gente. Eu lembro que a primeira foi antes do clubinho, né? Aí chegamos à pizzaria, montamos as coisas, eu falei, meu, ia bater. Aí começou as histórias engraçadas. Eu peguei um garfo, passei uma fita isolante e foi com o garfo mesmo, né? Então esse tipo de coisa engraçada que aparece na nossa vida inteira. Aí, a primeiro grande assim, personagem que eu marquei aqui foi o Morris Albert, lembra? Maurício Alberto Kaiser. Ele fez essa música na praia, ele era professor de inglês, o pai dele tinha falecido, e a música, sabe como é que é? Ela vem, né? Não é um jingle que sei lá, vou fazer uma música. Então, às vezes, essa coisa meio etérea, assim, da música viu para ele. E na época, gente, ele teve, só em 75, se eu me lembro bem, teve 5.000 gravações da música, uma nota preta. Então fizemos shows no Clube Pinheiros, mais uns 2 ou 3, e ele falou, gente, eu vou desmanchar a banda, porque eu tinha que receber 3 milhões de direito autoral nos Estados Unidos, né, na gravadora lá, e eu recebi só 1, porque o governo tira um tanto, e entra aqui tira mais um tanto, então ele sobrou a banda e foi assim que começou e acabou. Mas tem uma história interessante, que ele pagava muito bem para ensaiar, eu ganhava mais que meu pai, que era pediatra. Meu pai falou, porra, né? Eu dava dinheiro para ele controlar ali e tal, e eu comprei um Fusca branco 0, 75, vidro Ray-Ban, um som Pioneer. Porra, cara, aquilo era lindo, né? Pô. Aí chegamos no ensaio, ele tinha um rapaz que trabalhava para ele lá, chamava Zezinho, e pô, parei o carro e falou, pô, daqui, deixa eu dar uma lustrada com a flanela, tal, e fomos ensaiar, quando saí, cadê o Zezinho o carro? Puta aqui, mas cadê o carro, caramba? E cadê o Zezinho? Não tinha celular. Acabou o ensaio 5 da tarde, 9 horas da noite, volta o Zezinho de táxi. Falou, olha, bicho, eu pago, mas sabe o que aconteceu? Eu peguei o carro, fui até a casa da minha tia ali em Itapecerica, cara, e o carro engatou num trilho de um trem, bicho, não saiu de jeito nenhum, o trem passou por cima do carro. Que isso? Tá no jornal, cara. E aí o Morris Albert me comprou um igualzinho, entendeu? E descontou do salário do figurante. Caraca! Demais, né? Que daí, com o tempo, eu comecei a trabalhar numa peça de teatro que chamava Gota d'Água, com a Bibi Ferreira, demais. E só uma curiosidade, você olhava para o palco, a gente estava atrás do biombo. Então era música ao vivo, mas escondida. E foi indo, a gente conheceu o Chico Buarque, conhecia a autoria dele, né? E aí apareceu aquela cantora na época, Simone, que era uma jogadora de basquete, bonitona, grande, e nessa época, a parte ela era, como é que foi? Ela e a Maria Bethânia e a Gal Costa, as representantes, né, da liberação feminina e tal, e os compositores deram várias músicas para ela, inclusive o Gota d'Água. Aí fui convidado para tocar com a Simone, foi também legal, tocamos no Brasil inteiro esse lançamento do disco dela. E aconteceu um negócio engraçado, eu vou contando mais ou menos o que aconteceu com cada cantor aqui.
lançamento do LP Gota d'Água, pô, lotava, né? Era uma outra época e tal. E a gente estava no auditório da Getúlio Vargas, fazendo uma temporada. E, gente, eu ficava num praticável mais ou menos assim, né? A bateria aqui em cima, eu tocando, e a última música do show, Gota d'Água, séria, né? Aquela bossa nova lenta, deixa em paz meu coração. De repente eu ouvi assim, ó, pá! O banco quebrou, gente, eu tomei um tombão, cara, lá atrás, aí parou tudo. Não é Duda, ela parou a música, Duda, você tá bem, não sei o quê. Eu levantei e fiz assim, cara, todo mundo rindo na minha cara. Puta vergonha. Mas aí acabou o show, começou tudo legal, hein? Que bom, não sei o quê. Quer dizer, eu me senti mal, fiquei vermelho, sabe? Eu lembro disso até hoje. E essas coisas que, né, a gente lembra assim de coisa engraçada, mas pô, quase quebrei o pescoço ali, tá louco. Deu um tombaço ali de cima. E aí depois dessa temporada de uns 2 anos, o Belchior estava também em 77, ele apareceu como um compositor, que a Elis Regina gravou Como Nossos Pais, né? Que é o Melô do Antropófago, né? Como Nossos Pais. E aí, gente, nós fizemos uma tour de Porto Alegre a Manaus, que durou 6 meses dentro de um ônibus. Isso aí, olha, eu nem ponho essa história essa aqui, só para contar por cima. Então nós saímos, depois de 6 meses chegamos em Manaus. E era assim, não tinha internet, não tinha nada. Então os 2 empresários iam na frente, saíram de Porto Alegre, todo o interior de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E, nossa, a gente fechou pra caramba e tinha um ônibus que levava a gente. E você sai de casa e acabou, né? Não volta mais, né? E eu sei que teve muitos casos, mas um que eu lembro até hoje é um caso que a gente estava num avião e serviram o jantar no avião e tal, e de repente o comandante falou assim, ó, por favor, sente-se, zona de turbulência. Quando acabou de falar, tudo comendo, o avião fez assim. Meu, a mulher que estava do meu lado, ela me pegou no braço, assim, eu tenho até hoje a cicatriz. Cara, saiu sangue do negócio, bicho, aquela turbulência, era a moça caindo, o prato voando, não sei o quê. Aí que começou uma coisa nojenta, mas eu vou contar. Um vomitou, o outro vomitou, o outro vomitou, e foi vômito de cadeia, cara. E não tinha saquinho. Então, aquele cheiro, cara, olha, essas coisas você não esquece, né? Principalmente essa cicatriz. E foi muito show, com o Belchior foi legal demais. E agora eu lembrei de uma que 4 horas da manhã, voltamos do show e tal, tarde. E eu falei, calor em Recife, no Hotel Jangadeiro. Eu falei, putz, o cardápio tinha assim, salada de frutas com sorvete. Eu falei, vamos pedir, né? Alô? O cara atende assim, telefonista, boa noite. Puta, eu já fui. Telefonista é demais, né? Aí eu falei, o senhor tem calco e frutas, o senhor tem? Ele falou assim, pêssego, fígado. E aí, coisa linda, essa aqui agora, só notar que você é telefonista, boa noite. E depois do Belchior e da Simone, eu fui convidado para ir para os Estados Unidos fazer uns festivais de jazz com Dom Salvador, porque ele tocava com um amigo meu, Cláudio Celso, que estava morando lá, e o meu samba era um samba moderno, era meio Ayrton Moreira, não era tão tradicional. E eram para fazer 7 shows, que eu acabei ficando lá 1 ano e pouco. E lá aconteceu um monte de coisa engraçada, mas eu lembro de uma que teve um cachê para tocar na comemoração do Homem do Ano, do Roberto Marinho, no Hotel Plaza. O Hotel Plaza é um hotel que não aceita negro, e o Miles Davis fez questão de ir lá e se hospedar quando começou essa liberação do racismo e tal. Um lugar chiquésimo, e eu lembro que era $1.000 o cachê, cara, pra mim. Era uma puta grana, o dólar valia 80, lembra? Era um absurdo. Pô, cara, chegamos no lugar, o Homem do Ano tinha um espaço assim com umas mesas assim mais altas, e a gente foi contratado para o Café Pelé. No fim do puxa-saquismo, entravam 2 lindas morenas com cafezinho, né?
servindo um cafezinho, e a gente entrava com Garota de Ipanema, né? Aí acabou, o sujeito fez assim, né? Pra gente começar, ficamos lá 1 hora vendo os caras se bajulando. E aí, gente, todo mundo, de umas 500 pessoas, levantaram e foram embora. Então, no meio da música, Garota de Ipanema, o cara fez assim pro Cláudio, ó. Pô, eu toquei meia música. Eu falei, porra, nunca ganhei tanto dinheiro pra tocar 2 minutos. E essas coisas assim que são interessantes, porque lá em Nova York tinha muito espaço, mas era uma vida difícil, né? Porque eu acabei ficando lá ilegalmente e os bateristas que moravam lá, todos viajaram e deixaram um monte de bandas para mim lá tocar. Então, nossa, eu toquei muito lá. Foi uma experiência muito boa. Mas um dia, ilegal, eu voltei de madrugada com os pratos na mão, estava tendo uma briga de Hell Angels lá no bairro, no quarteirão, e eu não podia ir lá, era briga, e não vale revólver, né? É corrente, soco inglês, só brutalidade. E aí, gente, apareceu uns 30 carros de polícia e fizeram um arrastão e eu fui preso. Aí, 6 horas da manhã, senhor, pode vir aqui. Seu nome, não sei o quê, seu passaporte. Está em casa. Aí chamaram o Tenente Williams, eu lembro até hoje. Leva ele lá para pegar o passaporte. A hora que eu trouxe o passaporte, o senhor tem 3 dias para ir embora, o senhor está ilegal aqui, não dá, o senhor não está fazendo nada. Eu falei, não estou tocando. Eu falei, não está fazendo nada. O Cláudio Celso estava ilegal também? Não, ele casou lá. Americano, né? E ele tinha o green card, por isso que o governo dá muito trabalho. Nós tocamos num negócio que era um festival eram padres que tinham ficado no Brasil 25 anos. Cadê o... Estavam fazendo uma comemoração que estavam voltando lá para Nova York e tal, aí pode entrar, não paga nada, nem para sair, nem para... E aí, gente, nós somos num lugar, todos os padres homossexuais, um encoxando o outro de trenzinho, mamãe eu quero, uma bicharada, eu falei, meu Deus do céu, cada trabalho que a gente pega, né? Esse também eu lembrei, mas não ia contar, não. E depois, voltando dos Estados Unidos, que eu fiquei lá um bom tempinho, eu voltei para o Brasil e acabei tocando aqui, ó, com o Arrigo Barnabé, o Jorge Benjor e o Fábio Júnior. Mas antes disso, eu vou contar uma história engraçada do Nico Assunção. Não sei se vocês conhecem, um excelente baixista falecido, morreu jovem. E ele tinha voltado dos Estados Unidos e tocar nos bares, ele era do diretor musical de um bar chamado Penicilina. Penicilina ficava na Alameda Lorena. E ele voltou, que era o seguinte, você tocava e ninguém ouvia porra nenhuma, ficava conversando, fumando, sabe? E nos Estados Unidos não é assim. Tem 2 sets. Entra um sujeito e fala, boa noite, vocês vão ouvir, nós não vamos servir bebidas e com vocês, Nico Assunção. Parava, pagava aluno, não servia nada. Ele falou, não, vamos adotar isso aqui no Brasil e tal. Aí, cara, ele fez um pré-sim, por favor, respeite o músico, não fume, durante as apresentações não vamos servir nada e tal. Pô, né, vamos ver como é que se comporta, né? E pum, o sujeito apresentou, a luz e tal, começamos a música e de repente começou aquele... Não estava lá para ouvir nada. Aí, no solo do Nico, né, no solo dele de baixo, depois do solo de piano, saxofone, lá, ele, a gente escuta assim numa mesa, parabéns pra você. Deus, sabe o que ele fez? Ele pegou o baixo, colocou no meio e foi embora. Ficou irritadinho. Aí tocamos sem ele mesmo. E o trampo era Nico Assunção e banda. Aí passa firme. O Nico era uma piada, ele era bravo, sabe? O cara bravo, mas ele é muito bom. Tem um disco dele que foi premiado na época. Se vocês quiserem ver, está no YouTube. É um capa branca, Nico Assunção, muito bem gravado. Isso nós já estamos em 81. E aí, nessa época, eu dava aula sempre em casa e tal. Toco o telefone e falo, Duda, aqui é o Badó, empresário do Jorge Ben. Nós estamos com um problema aqui de baterista, o seu nome foi citado e tal. Você não quer vir aqui para o Rio fazer o show? É hoje. Eu falei, claro, né? Pô, Jorge Ben, estava na época, no auge ali. Aí, gente, peguei a caixa, os pratos, uma mala e desci no aeroporto.
E o show era no Golden Room do Copacabana Palace. E eu tinha um quarto pra mim no Copacabana Palace, que é o pé direito desse tamanho, chocolatinho na cama. Tinha que pagar. Mas antes de chegar no Copacabana Palace, eu entrei, que é uma porta giratória, também aqui dessa sala, de vidro. Eu com a caixa, os pratos empurrando a porta, né? E aqui era a saída, eu pensei que a saída era ali, né? E quando eu estava empurrando, eu vi a Maitê Proença, né? Que era da Globo, ali eu vi, né? Fiquei olhando para ela, só que aí acabou. E eu caí em cima dela com tudo, cara. Ela ficou aqui, eu assim em cima dela. Meu Deus. Desculpe. Eu sou baterista do Jorge Ben, eu estou fazendo show aqui, tá convidado. Ela olhou feio e ficou assim. E com o Jorge Ben, eu era o único branco da banda do Zé Pretinho. E, gente, eu não sei, aqui a maioria é músico, gente inteligente, bom, ninguém é racista. E eles chamavam de macaco, bola 7 e tal. Aí eu falo, Duda, você vai levar uma apelido, Palmito. Era branco, né? Então, Palmito aqui, não sei o quê. E era uma festa, o Jorge Ben era uma festa, gente. E ele era um cara que ele falava para todo mundo, porque imagine como é que era o tipo de gente, ele bebia, fumava, sei lá. Ele chamava todo mundo, todo show, antes do show, em fileira e começava a cheirar a boca de todo mundo. Parecia que o cara tinha bebido, né? Tava doidão, aí ele falava, e comeu mexerica tá fora, hein? Chiclete também não pode. Mas era um show espetacular, gente. Então, depois desse Golden Room aí, que foram 2, 3 dias, ele falou, tá na banda, ô Palmito. E eu lembro de umas sensações mais fortes da minha vida, foi o seguinte, ele fez um show no Mineirinho, em Minas Gerais, que era um ginásio, como se fosse o de Ibirapuera, lotado, sabe? E eu lá, né, pô, era uma experiência, eu tinha tocado com a Simone, com o Belchior, mas não em ginásios grandes, lotados. Aí a gente no camarim, ele falou assim, Duda, vai lá, começa o show. Puta, eu passei 2 segundos, eu falei, pô, eu vou... É comigo mesmo, cara, eu vou fazer, entrar lá, fazer o solo, né, e tal. Aí eu lembro que eu entrei, saí assim, apagou a luz, o cara veio com o canhão na bateria, cara. Olha, eu tive uma presença de espírito que foi maravilhosa, cara. Eu fiquei em pé, pus o pé no bumbo e comecei assim com as baquetes, ó. Meu, ó, até arrepio. Devia ter umas 30 mil pessoas, todo mundo... Puta, aí entrando os músicos, aí por último entrou o Jorge, ele olhou pra mim, deu uma piscada e fiquei com tudo lá. E aí fiz a besteira de sair, né, e entrar pro Arrigo Barnabé. Porque o Arrigo foi para Berlim e tinha uma tour na Europa. Eu falei, eu vou, né, porque o Jorge Ben também era legal. E o Arrigo tinha ganho o festival da TV Cultura, e a gente acabou indo para Berlim. Nossa, eu falo, valeu ter ido, mas em termos financeiros foi um desastre, né? E eu sei que lá, gente, eu recebi um patrocínio de uma das maiores baterias do mundo, recebi pratos, uma revista me elegeu como um dos melhores bateristas da década de 90, uma revista de jazz, foi legal. Mas minha mãe falava, troca esse prestígio para uma grana, porque ele fazia poucos shows. E eu lembro, para contar uma história do Arrigo, que a gente chegou em Berlim nesse festival, era o Paulo Moura e banda, o Arrigo e banda, ai meu Deus do céu, o Hermeto e o Brazilian All Stars, que eram os cariocas, o Márcio Montarroios, o Robertinho Silva. E o Arrigo era um Frank Zappa tropical, né? Não tinha nada de brasileiro lá. E ele levou um dançarino, não sei se vocês lembram, o Ismael Ivo, um negro desse tamanho, que ele era o Clara Crocodilo, personagem central do show. Gente, o lugar foi também um dos lugares mais lindos que eu toquei, chamava Philharmonic Hall de Berlim, lotado. Tinha um monte de gente aqui, um monte de gente ali, um monte de gente aqui, um monte de gente mais lotado. E o Ismael Ivo descia de sunga, todo untado de óleo, aquele negrão bonitão, careca. Ele descia de uma corda, de uma escada enorme, e ia na frente do público e ficava claro. E põe o pé assim na
cara das meninas. Cara, eles ficaram em estado de choque. Tu chocou, cara. Porque, pô, bossa nova, chorinho, entra um louco pra fazer aquilo. E eu sei que no dia seguinte foi o destaque lá dos jornais. Sim. E, pô, aí ganhamos uma boa quantidade de shows, foi muito legal. E a história que eu quero contar era o seguinte, era dia do meu aniversário. 5 de novembro, a gente ia tocar no dia 7. E eu comprei uma bebida e não bebo, mas se tiver aí eu tomo uma garrafa inteira, chama Metacha, já tomaram? Não. É um conhaque grego que ele não dá bebida, ele dá uma loucura total. E eu conheci esse, ele não é forte, é um conhaque que é um brand, mas eu conheci ele em Nova York com esse Dom Salvador, que tocava, a gente tocou com o Charlie House, que era o saxofonista do Thelonious Monk. Ele tirava a garrafa assim, mas era legal, você fica meio macaco tocando, dá um certo, sabe, esse é um Red Bull, você fica meio ligadinho. E eu sei que eu comprei um Metacha, falei, aniversário lá no meu quarto, vamos lá, e todo mundo, tal, bebendo e tal. E no dia seguinte eu levantei para tomar o café da manhã, estavam todos os brasileiros nesse hotel. O elevador era aquele de você fechar, fotográfica. E eu entrei, olhei assim, com um pedaço de chiclete aqui, sabe? Falei, puta, eu sou brasileiro, eu um filho da puta, deve ter posto de chiclete. Aí cheguei para tomar o café, vi o irmão do Paulinho, do Arrigo, Paulinho, com a mão enfaixada. Por que foi? Eu falei, eu perdi o dedo no elevador, meu, aquilo lá era o dedo dele, cara. Caraca. Contei direito, Fechou no caminhão. puta pariu. Ai, que horror. Horroroso. Contou bem demais. Desculpa. Mas enfim, a gente ficou disso. E o Paulinho era uma figura. E o guitarrista, então esse eu não ia falar, mas vou contar. Vai. Eu quero falar o nome dele. Tonho Penhasco. Sim. O apelido de Penhasco é pelo seguinte, ele era aqueles caras assim, fazia uma tonta coisa. E ele estudava na USP, acho que História. Ele ia no restaurante da USP e catava todos os fins das bandejas e fazia o prato dele. Ele era esse tipo de gente, não gastava, pegava, juntava, um nojo. E ele foi viajar com a gente, ele desmontou todos os pedais que ele tinha de guitarra, pôs numa caixa de uva. Sabe, lembra aquelas caixinhas de uva? Sim. Pequenininhas? Sim. E ele entrou com isso, ele parecia um professor Bardal, ele está em cena. Ele fez as guitarras, a bateria, o baixo, ele era meio professor Bardal. Mas ele era o penhasco total, ele usou o mesmo pedaço de fio dental durante 3 meses. Ele lavava. Eu falei, Tonho, puta mão, que é isso, Ele Tonho? lavava. Pelo amor de Deus, guardava. E ele levou dois pares de meia, 2 cuecas, 2 calças, 2 camisas. Ele usava até o fim e trocava. Então ele punha a roupa, ia pro show com a roupa, no dia seguinte punha a roupa, e aí ele lavava. Uma figura, isso aí eu não ia contar muito, mas tem esses caras que aparecem. Aí depois do Jorge Ben, do Arrigo e tal, quando a gente, aí já estamos em 88, eu fui convidado para fazer show com o Fábio Júnior, foram uns 4 anos de show, muito show. Ele era o ídolo da Globo, ele trabalhava acho que na Rock Santeiro, não era uma novela que era A plantinha do Jorge Tadeu, né? É, isso. Mas ele, eu nunca toquei com um cara mais assim, famoso, que era Rock querido. Santeiro. Hoje ele deve estar fazendo show, muito show. E o primeiro contrato foi 268 shows em um ano. 260, eu não sabia nem onde eu estava, cara. Aí eu casei, ganhei grana, tive filho, aí foi lindo. E do Fábio Júnior aconteceu uma coisa engraçada. Foi outro tom. Puseram no palco em Vitória a base do palco, aí 2 praticaram assim, o teclado, o guitarrista, e eu no terceiro andar. Que perigo. Meu amigo, puseram, a bateria nessas ocasiões não dá para amarrar com fio, você põe um pregão na frente, amarra. E a primeira música eu lembro que chamava Ilumina. E acabava assim, ilumina, ilumina, ilumina. Aí a gente fazia o congelado e o iluminador acendia tudo, sabe? E agora, pô, Fábio, eu juro. Cara, ilumina, a bateria foi inteira para baixo, tudo.
meus pratos. Você Então ficou? ninguém bateu, eu fiquei. E ninguém bateu palma. Eu lembro até hoje a bateria caindo, durou uns 15 segundos. Pô, microfone e tal. Ele olhou pra mim, eu fiz assim, e aí todo mundo. Aí montaram a bateria de novo e tal. Mas foi esse silêncio, eu lembro até hoje. Mil pessoas no silêncio. E uma coisa curiosa também, ó, vou parar de falar porque minha mãe é pior que eu. Mas uma coisa engraçada que aconteceu era o seguinte, ele não podia ficar depois do show no camarim. Porque era fila de mulher, de menina querendo autógrafo, aquela loucura. A gente chegou em aeroporto, uma vez avançaram na gente, me rasgaram o pescoço. Era meio Beatle, pior que Beatle. E eu sei que ele ia embora do camarim, só que no camarim dele, as moças super bravas, quando ele chegava, comia um malvinho, um copinho de alguma coisa e ia embora. Mas tinha 3 garrafas de vinho branco, 2 queijos brancos, presunto, sanduichinho, fruta, não sei o quê. E ele ia embora. Eu falei, gente, peraí, comprei 2 sacolas de feira na casa de plástico, aí inventei a seguinte história. Acabava o show, desmontava minha sogra e falava, querida, Fábio Júnior está passando mal. Todos os 268 shows. Fábio Júnior está passando mal, ele foi embora, ele agradece muito a atenção, mas ele pediu para levar as coisas. Isso eu levava tudo. Chegava no corte, chamava a banda inteira, vamos aí, pai, vinho, queijo branco, uva, abacaxi. E isso salvava a diária, né? Porque tinha diária, à noite não precisava nem jantar. Era uma festa do camarim do Fábio Júnior. E o Fábio Júnior acabou a banda de uma maneira terrível. A gente teve que ficar 4 dias num hotel em Porto Velho, Rondônia, esperando lá um buraco da turnê, e ele não ficou. Mas foi sitiado por mulheres. Sitiado, parecia índio no quartel-general ali, sei lá. Mas é uma loucura tal. E o Lazzarini, que era o nosso diretor musical, ele tinha uma mulher que era meio indígena e mais nova que ele, né? E ele mandou ela ir pra lá tal, e ele na piscina de mão dada com a menina e tal. Aí o Fábio Júnior chega para fazer o show sábado, tem a foto do Lazzarini de mão dada com a mulher dele, né? Banda de Fábio Júnior barbariza Hotel Eldorado. E o que acontece lá dentro ninguém sabe. Porque, meu amigo, o Fábio Júnior viu aquilo lá, o Lazzarini com a cara, com uma menininha meio indígena, parecia, que o cara era um tarado. Tinha comprado, né? Comprado. Mas enfim, ele chamou todo mundo e falou assim, são os filhos da puta. Aí chegou todo mundo e mandou todo mundo embora. Bom, Fábio Júnior, ele é muito antipático, viu? Ele tem aquela imagem de... Nossa Senhora! Esse é o falso Júnior. E depois do Fábio Júnior, eu vou contar só mais um e vou tocar um pouco, porque vai estar chegando a hora que eu fiz um LP e tal. E outro que eu fiz, para terminar essa década de 80, foi a TT Espíndola, que cantava Escrito nas Estrelas, aquela voz que, olha, juro por Festival Deus. da Globo de 85. Olha, juro por Deus, gente, eu nunca toquei com uma pessoa mais afinada. Ela era afinada, que era transparente. A voz às vezes irrita, né, dela, que tem agudos. Mas, olha, puxa, eu adorei esse trabalho. E a gente gravou um disco da Gaiola. E nós chegamos, a história que eu vou contar é a seguinte. Nós chegamos no João Pessoa, num hotel, João, chamado Santa Rosa, feito por franceses. Mais lindo, jacarandá, veludo vermelho, dourado, um lugar que você, puxa, né? Privilégio tocar aqui e tal. Puxa, aí vamos passar o som à tarde, vamos começar, passa um bumbo. Pum! Cara, saíram mais de 1000 morcegos voando, cara, no palco, a TT com morcego no cabelo, todo mundo no chão, meu, mas parecia um filme do Feliz, sei lá, um filme de terror. Mas foi horrível, gente. Aí o superintendente lá do... Olha, desculpe, gente, é assim mesmo, não avisaram, mas é assim mesmo, mas eles não voltam mais. Não, mas por quê? Então vamos lá, passei o som da bateria, da guitarra, e veio a TT, né? E ela levava o Mica, que era um técnico de som, uma câmera de eco super moderna na época. E ela passa o som, ela de violão, e ela manda o grave, mas quando ela mandou o agudo ali, aquele...
Cara, caiu o reboco do teto, mas um pedaço de 3 metros. Aí cancelaram o show. Mas eu sei que Santa Rosa ficou na minha cabeça. Né? Enfim, aí vamos terminar essa década de 80 aí. Em 90 eu fiz a minha avó faleceu e eu tava tipo um vulcão, sabe? Eu fazia músicas pra Lucila, que era minha mulher, fazia música do meu filho. Eu falei, pô, vou juntar tudo e fazer um LP. E a gente estava em crise, porque o dólar estava muito alto, era a época do Collor, ali, inflação 80%, era uma barbaridade. E eu acabei gravando esse urucum, né? Que o urucum é uma tinta que os índios pintavam para ir à guerra, e o fotógrafo chamado Gal Pido, que é meu amigo baterista, ex-aluno, veio com uma foto do urucum linda. Aí chamamos o trabalho de urucum. E nesse trabalho, eu vi na TV uma reportagem que tinha invadido as terras dos Yanomamis, atrás do ouro. Milhares de garimpeiros invadiram, mataram índios, poluíram lá a Pico da Neblina, foi um caos. E eu vi uma batida que eles faziam e eu fiz um solo chamado Rito Yanomami, junto com essa batida. E como tinha o direito autoral, cedi os direitos à FUNAI, né, dessa música. E não sei se chegou o dinheiro lá, mas enfim, eu não recebi, mas é super interessante. E é em cima desse tema dos índios ali, né, aquele clima de revolta, de volta da fogueira ali cantando. Então eu vou tocar esse rito aqui na bateria e espero que vocês vão. Vamos lá, ê! Então, aí você fala dos índios, então você enxerga com outra, ouve com outros olhos, Você vê o valor. Bom, enfim, aí eu tenho outros solos, que eu vi o Greenpeace estava lutando contra a matança das baleias. E eu comprei uma fita que tinha as baleias chorando. Você sabe como é que caçavam as baleias no Japão? Era assim. Os japoneses, que eram os principais caçadores de baleia, eles iam à noite, viam no radar onde estavam as baleias, as famílias de baleias lá no oceano, iam e matavam as maiores. E as menores faziam esse som que eu procurei fazer. Puxa aqui, ó, pra cá. E eles gravavam esse som, iam em outros cardumes de baleia e colocavam esse som na tona do mar, do mar,
E para atrair as baleias com esse som desse desespero da matança, horrível, né? Desculpa. Então eu fiz uma música, se vocês viram ouvir, está no YouTube, chama Deus Salve as Baleias, que tem esse clima aí de fundo do mar, né? Essas coisas muito interessante, mas eu não quero tocar isso aí não, vocês estão, imagina das baleias. Minha mão a esquerda não estava funcionando. E outro solo que eu fiz foi o solo em cima da... A bateria é um instrumento que veio muito com jazz, né? Então eu fiz um solo inspirado em coisas que eu ouvi, chamado A Cara Jazz. Eu toco um pouco desse A Cara Jazz. O primeiro solo de bateria foi feito pelo Gene Krupa, em 1929, com uma música chamada Sing, 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 que foi o primeiro solo gravado de bateria e era mais ou menos assim, ó, né? Ali perto do pão de açúcar. E o jazz ele é dividido na parte do swing jazz, que era todo mundo para dançar, você dançava com as orquestras de jazz. E na evolução veio o bebop, que é todo mundo quebrando tudo, e ninguém dançava, todo mundo vendo, né? E a terceira fase é o free jazz, que aí vale tudo, samba jazz, rock jazz, rock, essas coisas. E o maior baterista que eu conheci, se vocês quiserem ver no YouTube, quem não conhece, chama Buddy Rich. Esse aí, olha, é o Pelé da bateria. E ele é uma figura que já falecido e tal, mas ele sempre foi considerado o Pelé do negócio. Ele tem uma... É mágico, a gente que é baterista, estuda e tal, nossa, são coisas muito loucas que ele faz e todo mundo vai atrás e muito técnico. O Frank Sinatra, na década de 50, chamou ele e falou, monta a minha banda aí, Buddy Rich Band, que acompanhava o Frank Sinatra. Mas ele é um homem show. Agora, o Buddy Rich me perdoe, mas vou tocar um pouco de jazz. Vamos lá. A Cara Jazz. Bom, gente, aí veio essa década de 90, que eu acho que foi a época que mais eu tive, né, trabalho, uma época muito legal, teve esse LP, depois fiz um LP chamado Tempo Bom, sempre com essa brasilidade mais moderna, não é tão, assim, raiz, né, bossa nova, samba.
é meio jazz samba, jazz rock, jazz, etc, né? Que a nossa formação, aliás, esse cara, desculpa puxar o papo, é roqueiro, né? A gente gostava de rock, Steppenwolf, Deep Purple, era isso. Mas também gostava do Matita Freire, do Tom Jobim, o Hermeto, era uma, né? Uma vivência espetacular.